João capítulo 12, lemos assim: 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isso disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixai-a, que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Amém? Amém. Quem quer que Deus fala com você nessa manhã, levanta a mão. Amém. Como é? Tem um chiadinho no fundo? Não consegue tirar não, né? Eu posso pregar sem microfone também, se vocês quiserem chegar mais para frente, que for menos incômodo. Posso falar assim, ó? Pode. Ok? Então pode desligar geral lá. Irmãos, por que eu perguntei quem é que quer que Deus fala com você? Porque às vezes, Fernando Henrique, a gente vem para a igreja e está preocupado com um monte de coisa, menos com aquilo que Deus quer falar para a gente. E uma frase que eu aprendi há muitos anos atrás é que cadeira sem oração é púlpito sem unção. Quanto maior for a sua sede nessa manhã, a sua sede de Deus, mais Deus vai falar na sua vida. Quanto mais o seu coração queimar, querendo mais de Deus, mais Deus vai falar especificamente com você, Iago. Por isso eu queria que nesse momento você se colocasse de pé, estendesse as suas mãos para cá e começasse a pedir para Deus falar com você. Fala mesmo, abre o coração diante de Deus e fala: Senhor, eu saí da minha casa nessa manhã precisando ouvir uma palavra Tua. Aleluia! Oh Deus, em nome de Jesus, vem falar com a gente nessa manhã. Vem falar com a gente nessa manhã, meu Deus. Vem, meu Pai. Vem soprar sobre nós, meu Deus. Vem soprar o Teu Espírito Santo sobre essa igreja. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se assentar? Estou muito feliz de ver cada um dos irmãos aqui nessa manhã. E o meu desejo de todo o coração e oração é algo que o Marcos André estava orando ali. E eu sei que ele estava orando pelo Espírito Santo. Porque as coisas que o Espírito Santo estava mandando ele orar é a mesma coisa que o Espírito Santo estava me mandando orar durante os dias que antecederam esse momento que nós estamos aqui. Deus realmente tem algo relacionado a isso para nos ensinar. E antes de eu entrar no texto, meus irmãos, eu quero falar algumas coisas para os irmãos, até para ajudar você a se despertar para esse ensino que está acontecendo. Irmãos, como vocês sabem, eu fui professor durante bastante tempo, e antes de ser professor, profissionalmente, carteira assinada, eu já ensinava no reino de Deus há bastante tempo. E enquanto eu era professor de aluno, durante um tempo, eu trabalhei com formação de professores, ou seja, eu ensinava professores. Eu trabalhava em curso pela Secretaria da Educação, em que eu dava treinamento para gente que ensinava os outros.
ensinando recursos digitais, ensinando recursos tecnológicos diversos, para que as aulas daqueles professores fossem uma coisa melhor. Meus irmãos, nessa época eu percebi muito claro uma coisa, e recentemente, estudando esse mesmo assunto no mestrado, formação de professores, eu percebi uma coisa: a gente ensina as pessoas a fazer muito melhor do que aquilo que eles fazem. E sabe o que eles fazem? Eles ouvem, eles concordam e eles continuam fazendo exatamente da mesma maneira. Você coloca um quadro digital, por exemplo, na mão de um professor com recurso multimídia de tudo quanto é coisa, ele pega a caneta digital, vai no quadro digital e passa a matéria. E ele faz aquilo que o quadro de giz faria. Irmãos, isso é uma inércia que existe dentro de nós com relação a uma dificuldade para as mudanças. Eu me lembro uma vez que um pastor pregando, meu pastor na época, ele fez o seguinte: ele mandou a gente cruzar os braços e descruzar, e mandou cruzar de novo, e mandou a gente reparar como é que o nosso braço era sempre o mesmo por cima do outro. E quando é que a gente vinha para a igreja, a gente sentava sempre no nosso cantinho. E quando o pastor vira e fala, sai daí, vem para cá, parece que está pedindo uma coisa difícil, está pedindo um rim seu. De tão difícil que é, muitas vezes, você sair da sua inércia, daquilo que você já está acostumado a fazer. Irmãos, esse problema não é só de professor, esse é problema de nós, seres humanos. Alguns têm isso mais sério ainda. Você ensina, olha, a gente precisa proceder dessa maneira. A palavra de Deus está ensinando dessa e dessa forma. E ainda assim, meus irmãos, a gente concorda no culto e a gente continua fazendo exatamente a mesma coisa. É importante a gente ter isso em mente agora nesse início de culto, porque a gente está vivendo dias de renovo, dias de quebrantamento, onde nós estamos clamando isso diante de Deus e concordando nisso em oração. Então, meus irmãos, vai acontecer. Eu disse algo para vocês na semana passada, na quarta-feira: Deus nunca deixou de falar no nosso meio, nunca. Existiram momentos que a gente teve paixão dentro da gente suficiente para obedecer. E existiram momentos em que Deus falava e entrava por um ouvido e saía pelo outro, porque faltava o quê? Paixão. A gente chega e ouve uma coisa que a gente tem que fazer, com o nosso coração queimando em adoração pelo Senhor, a gente recebe aquilo como novidade e vai lá e faz com alegria. Agora, meus irmãos, você vai lá ouvir uma coisa, quando o seu coração diante de Deus está frio, o que você vai fazer? De novo, está ensinando isso aí eu já sei. Isso aí eu aprendi tantos anos atrás. Eu já dei aula disso aí uma vez que eu tinha uma célula lá não sei aonde. Uma vez eu fui orar por alguém, até usei essa palavra, o pastor está ensinando isso de novo. O povo está precisando ouvir mesmo, mas não recebe com paixão para você. O texto que a gente leu é um texto sobre paixão. É um texto sobre adoração, e Deus me mostrou mais uma coisa a respeito desse texto, meus irmãos. Esse texto, para a nossa igreja, para a palavra específica que Deus tem para você que veio aqui hoje, esse texto é uma continuação daquilo que aconteceu aqui na quarta-feira. Quem estava aqui na quarta-feira, levanta a mão. Não dá para eu pregar de novo para vocês, tá bom? Mas eu vou resumir em pouquíssimas palavras aquilo que Deus nos ensinou. Deus nos deu uma mensagem sobre adoração e obediência. Foi uma mensagem sobre adoração. Sabem que texto? Naquele texto que Jesus monta num jumentinho, que era de alguém, que eles chegam lá para o homem e falam, o Senhor precisa dele, e os caras simplesmente cedem aquele jumentinho, e num sinal de grande humildade, Jesus anda naquele jumento. E chega um determinado momento, na hora que ele vai subir no jumento, como eles não tinham cela, era uma situação ali de pobreza mesmo, as pessoas começam a pegar as roupas e jogar em cima. Irmãos, roupa era simplesmente o bem mais precioso que aquelas pessoas tinham. Quem estava seguindo Jesus de cidade em cidade, o texto mostra que era a multidão que vinha acompanhando Jesus, era um povo realmente que não eram os ricos da sociedade,
A roupa, até que alguns ricos tinham, muitas vezes naquela época era o bem mais precioso que eles tinham. E eles colocam sobre o jumento para ser sela. Ser sela para Jesus subir naquele jumento. E aí, meus irmãos, chega um ponto que é suficiente. O povo continua querendo ofertar. E o que eles fazem? Eles começam a jogar na estrada. Não é na beirada da estrada que o texto diz, é na estrada, para Jesus ir passando por cima. Num gesto de carinho, num gesto de honra. O que eles estavam fazendo ali era adorando a Deus não com música. O texto de quarta e o texto de hoje mostram um tipo de adoração, meus irmãos, que não envolve nenhum tipo de música. Eles estão ali adorando com oferta. E oferta de quê? Oferta daquilo que eles mais têm de precioso. E é o que Jesus estava precisando? Não. Era simplesmente um gesto de carinho. O que precisava era montar a cela. Daí para frente era só honra ao rei. E eles vão fazendo isso, vão espalhando. E aí começa um outro tipo de adoração, meus irmãos, que também não é música. O Novo Testamento, na nossa tradução aqui no Brasil, vai chamar de clamor. Mas aí eu fui no grego procurar a palavra clamor, o significado real dela. E eu descobri que a palavra berro é a palavra gritaria. É a palavra choro alto. E também significa grasnar de corvo. Para você entender que é barulho mesmo. E a Bíblia diz que o povo ia na frente dando grito. Hosana, glória a Deus nas alturas. E o povo lá de trás também, ou seja, não era sincronizado. Era aquela barulheira pentecostal mesmo, meus irmãos. Pensa num culto barulhento, de multidão. Mais uma vez, no meio de tantos textos que ensinam isso, mas esse daí também ensina. Eles não estavam adorando com música, eles estavam adorando com berros. Berros diante de Jesus, como uma forma de honra a Ele. E o detalhe, meus irmãos, aquela era uma adoração que o próprio Deus estava levantando no meio do povo. Fariseu nessas horas, como diz os meninos, pira o cabeção, né? Começa a ficar incomodado demais com aquilo. Jesus, você não está ouvindo o que esse povo está fazendo? Aí Jesus vira e fala assim para eles, olha, se eles se calarem, as pedras vão clamar. A adoração ela ia acontecer, a profecia de 400 anos a respeito daquele momento ia se cumprir naquele dia. Quer aquele povo quisesse, quer não, mas aquele povo era adorador e quis. E Deus nos ministrou na quarta-feira, meus irmãos, que se a gente não levantasse aquela adoração que Ele quer, a gente ia simplesmente perder a oportunidade. E a história de Deus, o rio da vontade de Deus ia continuar. Nós somos desafiados ali a adorar a Deus. Estou pregando a mensagem de novo, né? A adorar a Deus com o nosso melhor. E adorar a Deus com formatos que a gente não está acostumado. Simplesmente por obediência a Ele. Cuidado para não manter a sua inércia, porque agora vem mais. Aqui nós temos uma situação, meus irmãos, em que a gente vai falar de adoração e paixão. E que tem muito a ver com isso. Porque nós temos aqui uma adoração que acontece numa casa. O texto que nós lemos diz que, olha aí no versículo 2, deram-lhe, pois, ali uma ceia. Que casa é essa onde isso está acontecendo? Onde essa história que nós estamos lendo se passa? Quem prestou atenção no texto? Essa é a casa de Lázaro. O que tinha acontecido há poucos dias atrás? Lázaro tinha morrido e Jesus tinha chegado e ressuscitado. Aquele povo estava simplesmente com seu coração ainda fresco daquilo tudo que tinha acontecido. Imagina você passar por uma dor profunda dentro da sua casa. Não sei quem aqui já perdeu alguém dentro de casa. Quem perdeu um pai, quem perdeu um irmão, quem perdeu um filho. O desespero que bate, a saudade que bate. E ali 4 dias de luto. As pessoas falando assim, olha, por que Jesus não curou? Já teve essa sensação de alguém morre na sua família e você se pergunta, por que Deus não curou essa pessoa? Olha Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Imagina a tristeza, aquele gosto de coisa ruim, e de repente chega Jesus ali e chama Lázaro para fora. E o único que realmente escutou a voz de Jesus para valer ali foi quem estava morto, né? Os fariseus não entenderam, a própria família não estava entendendo. Eu sei, Jesus vai ressuscitar no último dia, né?
E quem escuta ali no momento da ressurreição é justamente o cara que está morto. E ele volta à vida. Irmãos, o povo estava com o coração grato diante de Deus. Não existe paixão sem esse sentimento de gratidão no coração. Uma outra mulher fez algo parecido com dessa história que a gente leu. Ao invés de usar perfume, a mulher usou as próprias lágrimas. E Jesus explicando a respeito dela, porque fariseu, mais uma vez, não entende nada e começa a achar ruim daquilo que está acontecendo. Se soubesse, essa mulher é uma pecadora, fica aí esfregando o pé de Jesus. Imagina a cena, a mulher ali chorando nos pés de Jesus, e Jesus vai lá e explica que aquela mulher entende que foi muito perdoada e por isso ela ama muito. Quem é que foi muito perdoado, meu irmão? Todo mundo. Você, Adriano, foi muito perdoado por Deus. Irmã Graça, você foi muito perdoado por Deus. O problema é que a gente esquece disso e o nosso coração se perde da gratidão. Grandes momentos de adoração que a gente vê na Bíblia, eles são antecedidos por expressão do poder de Deus. É o mar que se abre, o povo dança na presença de Deus, Moisés faz uma música. São várias situações. A estéril de repente está grávida, ela vai lá e canta uma canção diante de Deus. Aconteceu uma grande coisa, o povo vai lá e adora a Deus. Aqui, Lázaro ressuscitou e eles param para fazer uma coisa. Eles chamam Jesus para sua casa, dão uma ceia para ele, um jantar para ele. Você sabe o nome disso, meu irmão? Culto de gratidão. É uma prática que você precisa ter na sua vida. Você viveu uma situação que Deus agiu na sua vida, para agradecer, meu irmão. Para honrar aquele que fez. Junta os seus irmãos e vai comemorar, agradecendo, honrando a Jesus. Eles chamaram Jesus ali e deram uma ceia, agradecendo a Jesus, honrando, adorando a Jesus por isso. Na minha célula agora, na última quinta, eu comentava com os irmãos sobre algumas situações que eu orei e a pessoa recebeu a oração e deu linha. E não voltou para honrar Jesus. E o irmão que me pedia para orar por um carro, que era o sonho da vida dele, e nunca tinha tido um carro dele, e pedia para eu orar por um carro. Eu fui lá, orei por um carro, Deus deu o carro para ele. O que um crente com coração grato faz numa hora dessas? Bota um culto de gratidão, vai na igreja, dá testemunho, vai lá e fala assim: o meu carro é para servir na obra de Deus. O que esse irmão fez? Pegou o carro dele e todo fim de semana ele tinha um passeio para fazer, porque ele trabalhava demais. Só ele trabalha demais, né? Trabalhava demais, não tinha tempo. E aí, não, eu preciso também passar tempo com a minha família, então é o domingo de manhã que eu vou. E aí eu rodava para um lado, rodava para o outro, meus irmãos, e cadê o irmão? Cadê a gratidão? Se perdeu. E com isso acabou se afastando de Deus, porque não vinha mais na igreja. Mas passear de carro, passeava. Eu citei um outro que pediu, que queria deixar de ser empregado e ter o seu próprio negócio. Orei lá na nossa reunião, oramos com fé, sentimos que Deus ia responder, e Deus respondeu, abriu o seu próprio negócio. O que ele fez? Se afastou de Deus. Era para ter ali uma vida de gratidão em cima daquelas coisas que Deus faz. Pastor, ora por mim que eu estou desempregado. Ore, a gente ora, e sabe que depois a pessoa vai lá e não traz uma oferta do salário que está ganhando diante de Deus. Ingrato. E o dízimo do irmão, tem gente que chega a prometer, né? Meu primeiro salário, quando eu conseguir meu emprego, vai ser todo de oferta para construção. Lembra que você tem um Deus que agiu em resposta a você. Aprende a ser grato. Deixa a paixão brotar no seu coração. Para de olhar para as coisas que dão errado e começa a olhar para Deus, que o seu coração ele vai ser grato. Deus não precisa da sua gratidão, mas você só vai ter saúde espiritual no momento que você começar a dar graças em tudo. Porque em todas as situações da sua vida, sempre vai ter graça de Deus sobre você. E se você parar para ver como Deus está agindo na sua vida, você vai ter graça no seu coração. Vai ter gratidão no seu coração. E aí, meus irmãos, a gente vê que nessa situação de adoração, Marta servia. A próxima frase do versículo 2. Deram a ceia para Jesus. Próxima frase, Marta servia. E quem conhece a história sabe que isso não era a primeira vez que acontecia. E que Jesus, em certa ocasião, foi lá. E Maria queria intimidade com Jesus. Maria queria proximidade com Jesus.
Maria ia lá para os pés de Jesus, mas quem ia dar almoço para Jesus? Alguém precisa preparar essa ceia. Meus irmãos, a linguagem de amor da Marta era serviço. Quem aqui quer saber a respeito do que é a linguagem de amor? Tem uma pregação minha, acho que do ano passado, na internet, chamada 5 linguagens do amor na adoração. E essa mulher, ela queria adorar a Deus só com uma linguagem de amor, que era serviço. E Jesus chamava a atenção dela e falava, olha, essa daí não é a melhor parte não. Ele fala abertamente a respeito de Maria. Maria escolheu a melhor parte e essa não vai ser tirada dela. Irmãos, tem gente que é desse jeito na igreja. É um motorzinho para trabalhar. É capaz de virar dia e noite trabalhando na igreja, mas na hora de demonstrar realmente a adoração diante de Deus, é fraco. Não tem paixão no coração, o coração não queima. É gente boa de serviço, mas é ruim de joelho. Irmãos, eu digo para vocês, nós temos pessoas no nosso ministério de louvor, que deveriam ser referência em adoração, e não são, porque ainda não aprenderam a queimar o coração diante de Deus, a se derramar diante de Deus. E isso, meus irmãos, é um problema, porque muitas vezes a gente fica querendo gerar algo na igreja que a gente deveria atrair. Isso não diz respeito só ao ministério de louvor, isso diz respeito a tudo aqui. Muitas vezes a gente quer forçar uma barra que aconteça uma determinada coisa, que a gente não tem que fazer acontecer, a gente tem que atrair para que Deus faça acontecer. Já cometi esse erro de pegar o microfone aqui na hora de adoração e começar a tentar pressionar a igreja para que adore. Não é esse o caminho. Eu preciso atrair Deus. Eu preciso me quebrantar. Preciso dar comando sim, porque eu estou aqui para isso. Mas eu preciso me quebrantar diante de Deus. Eu preciso atrair a presença dEle. Meu coração primeiro precisa queimar. E eu digo isso para você, meu irmão, em toda a área da sua vida. Na hora que o seu coração começar a queimar e você começar realmente a se aproximar de Deus por paixão, você vai começar a perceber diferença. Porque achegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Irmãos, toda adoração escandalosa que a gente vê alguém fazendo com Jesus sempre chama a atenção de alguém que não é adorador, para criticar. Quem não aprendeu a adorar ainda, critica quem está adorando. Com qual desses grupos você se parece? Os fariseus que chamaram a atenção de Jesus porque o povo estava lá chamando ele de rei, gritando. Depois acontece isso no templo. Outros começam a falar a mesma coisa. Jesus fala, você nunca ouviu que da boca dos pequeninos sai o perfeito louvor? Sempre alguém tem uma crítica. O que é que Jesus faz com essas pessoas que estão apaixonadas ali, se derramando na presença dele? Ele recebe adoração. Com quem você se parece mais? Com quem está com o coração frio ou com quem o coração queima? E olha, meus irmãos, o que acontece em seguida? A mulher pega um frasco de perfume que custava 300 denários. Deixa eu explicar para vocês o que é um denário. Um denário, ele representa um dia de trabalho de um operário. E aí, meus irmãos, eu me dei ao trabalho de fazer as contas, para atualizar. Eu joguei lá no salário mínimo, dividi por 30 dias, para saber o dia de trabalho de um operário, nivelando aí por baixo. E aí eu multipliquei por 300, meus irmãos. Imagina um frasco de perfume que custa cerca de 300 reais, ou 10 mil reais. É 9 mil e uns quebrados. Imagina, arredonda para 10, para você conseguir visualizar. O que você compra com 10 mil? Pensa aí na sua mente. Irmãos, não é assim, Jesus, você está precisando de uma coisa aqui? Deixa eu te ajudar, Jesus, porque coitado, está precisando. Não. Passar perfume no pé, meus irmãos. Aonde? Quem passa perfume no pé? Ainda mais no pé dos outros. Não é um spray anti-chulé, não. É um perfume de quase 10 mil reais. Aí o que Judas vira e fala? O que Judas fala? Olha, por que essa mulher não vai lá e pega esse dinheiro e aplica melhor? Não vejo necessidade disso, né?
Pega esse dinheiro e ajuda os pobres. Olha que aparência de santidade. Olha que argumento bonito. É nessas horas que o pastor chega a ficar assim, não, esse irmão aí está certo. Olha que argumento forte. Argumento de gente que não ora. Eu achei engraçado. Outro dia o irmão Marcos André, eu passei a liderança do Ministério de Louvor para ele. Na reunião ele virou e fez o seguinte. Ele falou assim, irmãos, a crítica de todo mundo é muito bem feita, a sugestão de cada um. Desde que você esteja orando todos os dias pelo Ministério de Louvor. A galera já estava todo mundo doido para botar a mão para cima e falar, né? Começar a sugestão. Ele falou, você está orando? Sim. Se você não está orando, não vem da sugestão, não. Aí lá atrás eu estava rindo à toa. Porque eu, como pastor, eu sei o que é ouvir argumento, e argumento bem construído, daquilo que não vem de Deus. E convence a galera. Levanta numa assembleia, dá uma ideia... A diretoria está orando um tempão, o pastor está orando há meses por um assunto, aí chega numa reunião dessa, irmão, mas pastor, e se isso, aquilo outro? Cidadão, quando foi a última vez que você passou 1 hora orando por esse assunto? É assim que acontece. O argumento parece muito bom, só que ele está diante de Jesus, não está diante do pastor Clériston, graças a Deus. Aí Jesus vira e fala assim, os pobres vocês sempre têm convosco. Eu não. Isso tem um ensino poderoso. Na verdade, tem alguns, não é? Primeira coisa que eu quero que você entenda é que essa oferta não era uma vaquinha. Oferta diante de Deus não é só por uma causa, meus irmãos. Não é só, estamos construindo, então vamos ofertar. Isso está errado. Não é assim que a Bíblia ensina. Quarta-feira vocês me deixaram muito orgulhosos. Deus tocou no nosso coração a respeito de alguém, de uma família que estava passando por uma dificuldade muito grande. Existem várias famílias nessa situação, mas Deus nos tocou a respeito de uma, o que a gente deveria fazer. A gente falou, a oferta do culto de hoje vai ser toda para ajudar uma casa. Irmãos, quem não estava aqui na quarta-feira não viu. A galera levantou todo mundo, veio cá e botou oferta. E a gente resolveu um problema que estava aí pendurado. Um problema que estava atrapalhando, gerando uma tristeza grande dentro daquela família. Resolveu o problema. Levantamos num culto de quarta-feira mais de R$500, meus irmãos. Vocês me deixaram muito orgulhosos com o amor que vocês demonstraram. Vocês mostraram que são crentes mesmo. Mas eu digo para vocês, se a gente não estiver levantando por uma causa e não falar o motivo, se não for para ajudar os pobres, for simplesmente como culto, tem que vir do mesmo jeito. 10 mil de perfume no pé, meus irmãos, para quê? Qual a utilidade disso? Nenhuma, é só a adoração dela. Meus irmãos, você consegue imaginar a casa de pobre, a mulher tem um perfume de 10 mil, para que ela tinha isso? Para honrar Jesus. Olha, ele ressuscitou meu irmão, é meu Senhor amado, é a coisa mais preciosa que eu tenho na minha casa, e eu vou aqui adorar Jesus com isso. Os pobres você sempre tem convosco. Todos os dias da sua vida você pode se doar para ajudar os pobres. Mas eu digo para você, a presença de Jesus, quando é que está no meio da gente? O que é chamado na Bíblia de corpo de Cristo, de santuário do Espírito Santo? O que na Bíblia é chamado de santuário do Espírito Santo, meu irmão? No mesmo texto que fala que o Espírito habita no corpo. O que na Bíblia é chamado de corpo de Jesus? A igreja. Um tanto de gente sem dar valor para a igreja, sem entender o ensino do próprio Jesus a respeito da igreja, sem entender o ensino do Novo Testamento a respeito da igreja. A gente precisa congregar, porque é aqui que se manifesta a presença de Deus, é aqui que o corpo, cada um, cumpre a sua função, é aqui que o Espírito Santo de Deus passeia. Ele não está individualmente em cada pessoa que aceita Jesus, está também. Só que essa operação realmente da gente ser santuário do Espírito Santo não acontece individualmente, acontece quando o corpo está reunido. Olha, meu irmão, vamos ler o versículo, o último versículo que a gente leu, o que Jesus fala? Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Valoriza a presença de Deus. Quando você se reúne, e a promessa de Deus é onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei. Presença manifesta de Jesus. Valorize esse encontro, e quando isso acontecer, adora.
adora mesmo, adora para valer, adora com todos os recursos que você tem à sua disposição, não só música, mas coração queimando, independente da expressão que for, seja entregando ao Senhor o seu melhor de material, como aquelas pessoas fizeram com a roupa, como essa mulher fez com o seu perfume, seja com seus gritos, ou seja até com as suas canções. Queime o seu coração num momento como esse. Eu quero que você leia o versículo 3 comigo. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Irmãos, eu queria que você prestasse atenção para a figura do perfume. É possível que essa mulher nem soubesse de todas essas aplicações. Mas o perfume, ele sempre foi usado como expressão de culto. Você já ouviu falar de uma coisa chamada incenso? O que é o incenso? O incenso é algo que se coloca fogo para que saia um aroma a partir disso. No Antigo Testamento isso era figura de oração. E várias religiões usam, porque o cheiro é uma coisa que você não vê, mas você sente. Então é figura de algo no mundo espiritual. E as orações subindo diante de Deus na Bíblia são chamadas de incenso. É uma figura do cheiro realmente. Essa mulher, ela está apresentando a sua adoração diante de Jesus como perfume. E sabe o que acontece com essa mulher? Ela fica perfumada. Você consegue imaginar uma mulher passando cabelo nos pés de uma pessoa? Um cabelo cheio de óleo, porque é um unguento, é uma unção isso daqui. Os perfumes nessa época são um óleo de azeite muito puro com essência. Nesse caso aqui, uma essência de nardo, não é? Vamos achar aqui aonde que fala. Bálsamo de nardo muito puro. O nardo, então, era raríssimo. Não dá em qualquer lugar para você extrair essa essência. O nardo era um perfume realmente muito caro, por isso essa questão do preço. Imagina essa mulher pegando óleo, passando nos pés de Jesus e agora passando o cabelo. Irmãos, tem coisa que só vive de intimidade com Deus quem adora com paixão. Você que critica a adoração do outro, você nunca, ao menos que se arrependa, se continuar dessa maneira, nunca vai experimentar algumas coisas que as pessoas experimentam, porque ela apresenta o seu melhor diante do Senhor e ela sai impregnada, ela sai pingando, gotejando daquilo que ela apresentou diante do Senhor. O cheiro que Jesus vai carregar da adoração dela, ela vai carregar nela. Qual é a mulher aqui que faz chapinha no cabelo? Levanta a mão. Quanto tempo, não responda, tá? Você passa sem lavar a sua cabeça, depois que faz uma chapinha? Não precisa contar não, irmão. Eu fico imaginando essa mulher depois de passar o cabelo nos pés de Jesus, depois de sair impregnada desse momento, dessa adoração. Eu gosto de uma expressão que o pastor Luciano Subirá usa, ele brinca, né, falando assim, aí chegou aquele irmão aleluiado, tinha acabado de chegar do monte. Conhece, já viu alguém aleluiado? É desse jeito. Tem um irmão aqui na igreja que ele está ministrando, quando ele está muito aleluiado, ele faz, que se não fizer ele vai despencar daqui de cima. E tem uns aqui embaixo fazendo assim, já trôpego, já bêbado, embriagado, não do vinho, mas de se encher do Espírito Santo de Deus. Você sai impregnado desse momento e não tem como você continuar a sua sequência, os seus dias, sem a sua vida ser diferente. Você não tem como se impregnar de Jesus nesse momento, em adoração, em paixão, e continuar da mesma maneira. Só que o texto diz que aconteceu mais uma coisa relacionada a esse perfume. Diz que o cheiro impregnou todo o ambiente. Irmãos, às vezes uma gota de perfume é suficiente para que as pessoas sintam do outro lado da sala. Imagina essa mulher lavar os pés de Jesus com perfume. Imagina como que esse ambiente deve ter ficado carregado de adoração.
esse cheiro que representava realmente a paixão dela, o amor dela. Eu digo para você que é adorador, você contagia o ambiente. Você que adora com paixão, você contagia as pessoas que estão ao seu redor. Recentemente, eu fui chamado para expulsar um demônio. Até comentei aqui no finalzinho do nosso curso de batalha espiritual. Eu estava na minha folga, estudando em casa, de bermuda. Aí peguei o celular, tinha um monte de chamada de uma irmã, resolvi retornar, deve ser sério. E tinha uma pessoa endemoniada, e pelo visto há anos, e com sérios outros problemas por causa desse endemoniamento, uma vizinha dela. E eu fui para lá de bermuda mesmo, como eu compartilhei com os irmãos, vou ficar me arrumando para encontrar o capeta, né? Fui lá do jeito que eu estava, cheguei lá na casa. Você sabe qual foi a primeira coisa que eu senti a direção para fazer antes de botar a mão e mandar sair? Comecei a adorar a Deus naquele ambiente, meus irmãos. Senhor, o Senhor é um Deus maravilhoso, eu te amo. O Senhor é Deus santo, justo, poderoso. Aí já tinha uns crentes ali no meio, já começaram, oh, aleluia! Já começaram a se contagiar com aquilo. E a glória de Deus começou a encher aquela casa. O perfume da adoração começou a impregnar no ambiente, meus irmãos. E quando eu terminei de orar, a pessoa estava olhando para mim assim, ó. Era a pessoa. Ainda ministrei, ainda mandei sair. Mas o bicho já tinha perdido força, porque a presença de Deus foi enchendo aquele lugar. Glória a Deus. Você chega num culto frio, e você senta do lado de pessoas que não querem adorar, isso atrapalha o seu culto. Mas eu te digo, meu irmão, que se o seu coração for um coração apaixonado, disposto a derramar o seu melhor diante de Deus, a pessoa fria do seu lado vai derreter e vai pegar fogo, porque a adoração faz isso, contagia. Existia um cântico quando eu era criança, às vezes a gente ainda canta ele, que cantava assim: eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. O coração fala das emoções, né? Na presença dos deuses a ti cantarei. Complete. Irmãos, isso gerou polêmica, porque alguns irmãos que não conhecem a palavra falaram: como assim na presença dos deuses? Porque só existe um Deus, aqueles argumentos que parecem, né, muito bíblicos. O salmo no qual esse cântico é baseado fala na presença dos deuses. Aí vamos trocar por na presença dos anjos. Também tem texto que vai falar na presença dos anjos, tudo bem. Aí acaba que canta as duas partes. Na presença dos deuses. Você consegue imaginar uma pessoa lá no contexto do Antigo Testamento, na presença de Baal, cantando louvores a Yahvé? Se a gente tem dificuldade para adorar do lado do irmão que está com o coração frio, indiferente, imagina você chegar no meio de adoradores de Baal e levantar a sua voz e começar a glorificar. Imagina você chegar do lado de Judas e derramar o seu perfume, meu irmão, que é uma geladeira maior do que esse cara que era ladrão, que queria que o povo ofertasse para a caixa dele, para ele poder roubar. No ministério de Jesus, tá? Onde muita gente ofertava para sustentar o ministério dele. A pessoa, Jesus tendo que ser carpinteiro e Jesus ao mesmo tempo, né? Uma porção de gente sustentava o ministério de Jesus, e no meio do grupo dele o tesoureiro roubava. E mesmo assim, Jesus continuou recebendo oferta. Mas imagina, meu irmão, essa mulher do lado de um olhar crítico de Judas, do lado dela, derramando o coração. Imagina uma pessoa do lado de gente que está se cortando para Baal. Como é que vai e canta louvores? Deve ser muito doido, né? Aquele povo segurando faca, se cortando, Baal, Baal. Aí entra um adorador do Senhor, Deus Todo-Poderoso lá no meio, né? Começa a dizer: Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, o Senhor é santo, eu te louvarei. Os caras com faca na mão, pensa. Como é que uma pessoa consegue fazer isso? Eu te digo. Como é que Maria conseguiu fazer isso? Eu te digo. Olhando para Jesus. Não está preocupado com o ídolo do lado, não está preocupado com o fariseu do lado, não está preocupado com o Judas do lado, não está preocupado com a opinião de seu ninguém. O que o pastor Osias vai pensar se eu levantar a mão aqui e começar a sapatear dentro dessa igreja? Não está preocupado com o olhar do outro, está olhando para Jesus. E quando você olha para Jesus, seu coração se enche de gratidão.
Seu coração queima. Você quer entregar para Ele o seu melhor. Você levanta a sua voz e grasna, e grita, e berra, e clama diante do Senhor. Glória a Deus nas alturas. Hosana ao que vem em nome do Senhor. Não tem causa nenhuma, não tem campanha nenhuma. Irmão Antônio estava comentando com a gente que esse ano a gente não fez campanha nenhuma de construção e a construção está fluindo. Glória a Deus. Simplesmente porque o povo está amadurecendo e entendendo o que é o seu culto diante de Deus. Será que tem alguém aqui nessa manhã que ainda não amadureceu, não entendeu que precisa cultuar o Senhor com o seu melhor, com aquilo que Ele te dá de material? Eu queria que você fizesse ajuste na sua vida. Lembra daquilo que eu falei lá no início sobre a inércia dos professores, de quererem continuar fazendo aquilo que sempre fizeram? Eu sempre adorei Jesus dessa forma. Irmãos, eu digo para vocês, eu passei muitos anos da minha vida sem saber o que é adorar Jesus. Eu sabia o que era cantar na igreja. Eu sabia até o que era cantar para Jesus. Mas adorar para valer com todo o coração, como a Bíblia ensina, envolvendo as emoções, e ter aquela consciência de que agora eu estou cantando para alguém. Adorar com grito, então nem pensar. Eu passava em frente das igrejas do povo gritando, eu ria da cara deles. Quantas vezes? E meus irmãos, um dia eu tive entendimento e eu lutei para mudar essa inércia dentro do meu coração. E eu digo para vocês, eu preciso lutar sempre. Às vezes a gente está num culto, está tudo silencioso, o irmão começa a cantar e não tem adoração. Irmão Samuel dá um grito lá de trás. Oh, Espírito Santo! Aleluia! O que eu faço em resposta? Eu já dou o meu daqui. Aleluia! Alguém me ajudou a me tirar da minha inércia. Alguém com a adoração dele começou a contagiar o ambiente. A inércia ainda existe no meu coração. Eu luto contra ela. Eu luto contra ela porque eu entendi pela palavra que eu estava errado. Que não era esse tipo de adoração que a gente via ali na Bíblia. Eu quero convidar você a receber a palavra e a guardar a palavra no coração. E aprender a queimar o seu coração diante do Senhor. Irmãos, há uns dias atrás a gente estava lá na IEBV. Foi aquela programação que o pastor Craig Hill veio ao Brasil e a gente foi lá. A gente teve o privilégio de ouvir uma mensagem muito forte que ele nos ministrou. Mas antes dele começar, foi chamado um ministério de louvor para adorar lá na frente. Alguns irmãos estavam lá comigo. Irmãos, algo me chamou muita atenção naquele ministério de louvor. Eles cantaram as mesmas músicas que a gente canta aqui na igreja. Com a qualidade acústica melhor, igreja com mais recursos, né, experiência para gerir essas coisas. Mas você sabe o que me chamou a atenção naquele ministério de louvor? A cara das meninas do back vocal, a expressão que elas estavam fazendo. A Bíblia fala de algumas pessoas que depois de terem um encontro com Deus, né, o rosto delas mudam. E gente que olhava como se estivesse realmente com a sua face diante do próprio Deus. Essa era a sensação que eu tinha vendo aquelas meninas cantarem. Principalmente a que estava no canto de cá e no canto de cá. Porque elas estavam cantando com uma paixão tão grande, que eu sei que algumas pessoas que eu conheço iriam criticar. E eu falar, isso aí está cantando como se fosse para um homem. Não era. Era uma declaração de amor, refletida na expressão do rosto. Que dava para perceber, meus irmãos, na unção, que não era algo fingido. Uma conseguia sorrir, chorar e cantar ao mesmo tempo. Tenta imaginar a expressão de que estava diante de alguém que ela amava tanto, de olhinho fechado ali, a outra do lado de cá, da mesma maneira, um sorriso tão bonito, cantando. Você precisa aprender isso. O nome disso é paixão. Onde é que está escrito paixão na Bíblia, pastor? Porque paixão que eu sei é aquele negócio que vem antes do amor. Adolescente tem muitas essas conversas, né? Primeiro eu me apaixono, depois eu amo. A paixão dá e passa. Irmão, você já ouviu falar de uma coisa chamada paixão de Cristo? Nunca ouviu falar?
O uso tradicional da palavra paixão não é esse. Paixão é aquele amor mais intenso que você sente realmente nos primeiros dias de relacionamento. E que muitos relacionamentos isso simplesmente passa. Mas a gente aqui trabalhando com família na igreja, a gente ensina que a gente precisa se apaixonar sempre. Jesus ensinou isso para a igreja de Éfeso, mandando uma carta no livro de Apocalipse falando: eu tenho contra você que você perdeu o seu primeiro amor. O que é isso? Perdeu a paixão. Está fazendo as coisas ali, empurrando com a barriga, porque o coração não queima. Isso é paixão, meus irmãos. Tem uma canção do Rodolfo Abrantes que ele canta a respeito da esposa assim: eu quero me apaixonar todo dia até morrer. Ele fala isso para a esposa. Isso é o que Jesus cobra da gente. Você sabe por quê? A gente não vai conseguir fazer as coisas que Deus nos manda fazer sem o coração queimar. Você vai virar um religioso, vai virar um frequentador de culto, não vai virar discípulo de Jesus. Meus irmãos, tem muita coisa que Deus manda a gente fazer que se a gente não estiver apaixonado, a gente não sai do nosso lugar. Muita coisa mesmo. Inclusive o assunto da nossa aula aqui daqui a pouco, eu peço que vocês, pelo amor de Deus, não fujam daquilo que Deus tem para falar para vocês. Tem muita coisa que Deus nos manda fazer que sem paixão você não vai conseguir. Você pode se colocar de pé nesse momento? Essa mensagem é a continuação daquilo que Deus começou a fazer na quarta-feira. E ela é para você, meu irmão. Ela é específica para você. Que resposta você vai dar a ela? O Espírito Santo está falando a essa igreja mais uma vez. E qual é a resposta que você vai dar? Como está o nível de paixão na sua vida? Você é uma pessoa que está apaixonada e por isso busca para valer a Deus? Ou você é uma pessoa que perdeu a sua paixão e se transformou simplesmente num crente, num religioso? Eu quero chamar você a tomar uma decisão de mudar a sua prática de adoração nessa manhã. Você reconhecer o seu estado e se arrepender e tomar a direção exata que Deus chama você para tomar. Feche seus olhos e nesses primeiros momentos simplesmente se arrependa e toma decisões. Quebra toda inércia, Pai. Quebra todo comodismo. Toda vontade de continuar do jeito que sempre foi ou do jeito que está. Vem trazer o renovo, Senhor. Vem trazer o quebrantamento, Pai. Traz arrependimento na tua casa, Senhor, nessa manhã. Não somos uma congregação de Judas, Pai. Nós somos uma congregação daqueles que buscam a melhor parte, a parte que não nos vai ser tirada. Estamos aqui, meu Deus, para nos derramar diante do Senhor. Os dois textos que nós trabalhamos, meus irmãos, falam de adoração sem música. E eu quero agora que você comece a adorar a Deus sem música. Se você quer trazer algo ao gasofilácio e entregar como adoração ao Senhor, você pode sair do seu lugar e vir. Agora, se você quer gritar, hosana ao que vem em nome do Senhor, se você quer gritar, glória a Deus nas alturas, levanta a sua voz, começa a clamar. A música no ministério de Jesus aparece uma vez. Pessoas gritam para Ele o tempo todo no seu ministério. Adore com a voz que Ele te deu. Adore com o coração que Ele te deu, Senhor. Deus, derrama fogo em cada coração. Incendeia, meu Pai. Incendeia.
deixa sair a sua adoração. Glória a Deus nas alturas. Glória a Deus nas alturas. Glória a Deus nas alturas. Hosana. Deus poderoso, Deus santo, justo. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o nosso Rei. Reina sobre nós, dono das nossas vidas. Rei dos reis, Senhor dos senhores. O louvor, a honra e a glória para todos sempre, de eternidade a eternidade. Eu te amo, Senhor. Eu te amo, meu Deus. Deus de glória e maravilha. Deus de poder. Oh, Deus eterno. Santo, justo e verdadeiro. Aleluia. Mergulhando a tua igreja. O nome disso é paixão. E eu quero convidar você a se apaixonar. Se apaixona mesmo. Irmãos, quando a gente está realmente apaixonado por Jesus, quando a gente recupera o nosso primeiro amor, a nossa paixão, pregador, dirigente, não precisa fazer muita coisa. E eu quero convidar vocês a não serem como os fariseus que estavam preocupados com o que o outro estava fazendo ou com a opinião do outro sobre si. Tinha gente que seguia Jesus que era do Sinédrio e que tinha medo de declarar publicamente que seguia Jesus como Senhor da vida dele. Não seja assim, não seja farisaico. Hoje à noite nós temos um culto de celebração ao Senhor. O que tem de especial nesse culto? No calendário, nada. É mais um culto daqueles que a gente chamaria de normal. Mas se o seu coração estiver apaixonado, nunca ele vai ser normal. Glória a Deus. Você vai chegar aqui no culto, e se você não conseguir quebrar a geladeira de quem está do seu lado, você vai sair e vai vir para o meio do lugar onde tem fogo. Eu sento do lado de uma pessoa que fica conversando o tempo todo e me atrapalha. Eu estou tentando adorar, a pessoa não deixa. Sai do meio e vem aqui para frente. Vem para os pés de Jesus. Se assenta ali onde está acontecendo aquilo que Jesus chamou de melhor parte. Derrama mesmo na presença do Senhor. Amém.